Capítulo 35. Marina caminhava depressa, virava esquinas, voltava-se, como se tivesse medo de ser perseguida. Entrou em várias lojas, escondeu-se num cinema. Distanciei-me dela e estive quase a perdê-la de vista. Aproximei-me de novo. Marina andava de um lado para outro, como formiga desnorteada. Parecia ter o diabo no couro. Meteu-se por uma rua onde os sapatos mergulhavam na areia. Seguia com dificuldade, curva, passando o lenço na cara. Escondi-me numa esquina, porque de quando em quando ela se aprumava e examinava a rua. 2 vezes parou. Descalçou-se e esvaziou os sapatos cheios de areia. Em seguida começou a observar os números das casas. Como se afastasse muito de mim, saí, atravessei rapidamente um quarteirão e fui ocultar-me noutra esquina. Arrisquei-me depois a nova escapada e avizinhei-me bastante dela. O bairro era uma desgraça, mato nas calçadas, lixo, cães soltos, um ou outro maloqueiro vadiando à porta de quitandas miseráveis. As casas sujas, muitas riscadas com letras a carvão profundamente revolucionárias. Pensei em Tavares e companhia e no Dr. Gouveia. Com certeza Moisés anda por aqui, distribuindo boletins a esta gente. Mas não se via gente. Apenas maloqueiros cochilando, alguns mendigos, crianças barrigudas e amarelas. O resto devia estar no trabalho, os homens nas oficinas, nos estribos dos bondes da Nordeste, nos quartéis, em todos os infernos que há por aí, as mulheres lavando roupa, amando por dinheiro, preparando a comida ruim e insuficiente. Os filhos, roídos pelos vermes, seriam vagabundos mais tarde, dormiriam ao meio-dia nas portas das bodegas. Dormiriam? Quando eles crescessem, haveria pessoas dormindo ao meio-dia nas portas das bodegas. Muitos agora tiritavam, batendo os dentes como porcos caititus, na maleita que a lama da lagoa oferece aos pobres. Proletários, univos. Isto era escrito sem vírgula e sem traço, a piche. Que importavam a vírgula e o traço. O conselho estava dado sem eles, claro, numa letra que aumentava e diminuía. Talvez a datilógrafa dos olhos agateados morasse por ali, num dos becos que iam ter a rua suja. Escondida num quarto escuro, a datilógrafa dos olhos agateados ocupava-se em bater na máquina um boletim subversivo. Um irmão decoraria dele a frase mais incendiária, que seria copiada a carvão no muro de uma igreja de Arrabalde. Aquela maneira de escrever comendo os sinais indignou-me. Não dispenso as vírgulas e os traços. Quereriam fazer uma revolução sem vírgulas e sem traços? Numa revolução de tal ordem não haveria lugar para mim. Mas então? Um homem sapeca as pestanas, conhece literatura, colabora nos jornais, e isto não vale nada? Pois sim. É só pegar um carvão, sujar a parede. Pois sim. Moisés que se arranje. Senti despeito. Afastar-me-iam da repartição e do jornal, outros me substituiriam. Eu seria um anacronismo, uma inutilidade, e me queixaria dos tempos novos, bradaria contra os bárbaros que escrevem sem vírgulas e sem traços. Marina parou diante de uma casinha baixa, hesitou, bateu à porta. Toda a minha atenção se concentrou num olho, porque na esquina em que me achava apenas apresentava à rua uma banda da cara. Quando ela entrou, desentoquei-me, aproximei-me da casinha e vi uma placa azul com letras brancas, Albertina de Tal, parteira diplomada. Fui até o fim da rua. Aparentemente observava os letreiros das bodegas e as legendas revolucionárias. As bodegas tinham nomes difíceis. Julguei que os vagabundos me achavam diferente dos habitantes do bairro. E isto me fez apressar o passo e virar o rosto. Desejei retirar-me dali, ingressar de novo na sociedade dos funcionários e dos literatos. Crianças de azul e branco, naturalmente de volta da escola, tinham a pele enxofrada, o rosto magro cheio de fome. Sentia-me intruso. A minha roupa era velha, a gravata enrolada como uma corda. Com certeza os rapazes do bairro tinham melhor aparência.
Em dias de descanso usavam roupa nova, lenço de seda, sapatos lustrosos. Mas havia em mim qualquer coisa que denunciava um estranho. As crianças olhavam-me como olham os homens que aparecem nas escolas pelos exames. Eu era uma das criaturas que elas estavam acostumadas a aborrecer, uma das criaturas que dizem palavras compridas em discursos. Voltei. Parei novamente diante da casa de Dona Albertina de Tal, parteira diplomada. Atravessei a rua, entrei numa bodega. Faz o obséquio de me dar um pouco de aguardente? O homem da venda trouxe a garrafa, pôs-se a despejá-la num copo sujo. Como eu não o interrompesse, derramou a bebida com sovinice. Quer que encha? Vá botando. Bom. É o que se leva deste mundo, opinou entregando-me o copo. Cheio. Sentei-me e comecei a beber, olhando a casa fronteira, o pensamento. Espalhado. Seu Ivo deve andar por aqui, não? O homem não respondeu logo, franziu a testa e agitou vagamente o braço. Peludo. Não conhecia seu Ivo. Naturalmente. Mas senti uma espécie de decepção. As casas em redor pareceram mais fechadas, o dono da bodega mais cabeludo e mais silencioso. Dona Albertina estará em casa? O bodegueiro interrogou-me com a cabeça. Apontei a casa. Dona Albertina. Talvez esteja, respondeu o sujeito depois de algum tempo. Sua mulher precisa dela? Não. É outra coisa. Está bem. Esta aprovação desgostou-me, tive o desejo de contrariá-lo, mas limitei-me a beber metade da aguardente e bater com o copo no balcão. Não havia nada que estivesse bem. Vista dali, a placa azul de Dona Albertina era ilegível. Mesmo de perto. Dificilmente se decifrava. Em vários pontos, especialmente nos cantos, o esmalte desaparecia e era substituído por manchas de ferrugem. Com certeza aquele traste havia sido mudado muitas vezes, pregado e despregado, amassado. Desamassado a martelo. De alto a baixo uma linha escura indicava que o tinham dobrado e novamente estendido. Ali faltavam as letras. As rótulas verdes de Dona Albertina estavam cerradas, a porta fechada. E Marina lá dentro. Lembrei-me de anúncios revistos há muitos anos, fulana de tal, parteira diplomada, com longa prática, etc., faz voltarem as regras, etc. Trancada num quarto, deitada na cama, Marina se deixava apalpar. Demoradamente. A água fervia na caixinha de lata, a chama do álcool. Empalidecia as figuras. Quantos meses? Perguntava Dona Albertina. Na casa vizinha um dístico horrível tomava a parede toda. Letras grandes, letras pequenas, maiúsculas no meio das palavras. E linhas verticais, verdes, produzidas pela água da chuva, cortando a ameaça aos ricos. Andam muitos agitadores por aqui, não? Hã? Pessoas descontentes que pretendem arrasar isto, construir de novo. Que acha? Apontei a inscrição violenta. O sujeito cabeludo espiou-me com o rabo do olho e amoitou-se. Aquela sempre esteve ali. Sempre? Meninos abandonados batiam nas portas, pediam esmolas. Sempre? Como é lá isso? É um modo de dizer, respondeu o tipo. Aí uns 3 anos. Quando abriu estabelecimento, ela já estava a colar, assim mesmo, com uns pedaços verdes. A gente se acostuma. Acha? Perguntei enjoado. Ora essa. Qual é a sua opinião? Bebi um gole de aguardente, acendi um cigarro, pus-me a bater com os dedos na tábua preta e gordurosa. Essa Dona Albertina faz negócio? Qual é a sua opinião? Sobre quê? Abarquei com um gesto as garrafas das prateleiras, as casas arruinadas, a rua coberta de capim e as crianças que pediam esmolas. Tudo. Quando a encrenca vier, o senhor perde pouco. Sei lá. Não leio, não vou aos meetings. Só cuido da minha vida. Puxei a cadeira,
afastei-me daquele homem indiferente. Estupidez. Imaginar que as letras sempre tinham estado na parede. Inútil conversar com ele. Tenho lido muitos livros em línguas estrangeiras. Habituei-me a entender algumas. Nunca me serviram para falar, mas sei o que há nos livros. Certas personagens de romances familiarizaram-se comigo. Apesar de serem de outras raças, viverem noutros continentes, estão perto de mim, mais perto que aquele homem da minha raça, talvez meu parente, inquilino de um Dr. Gouveia, policiado pelos mesmos indivíduos que me policiam. Bebi o resto da aguardente, pensando em coisas sagradas, Deus, pátria, família, coisas distantes. Por cima da armação da bodega havia a litografia de uma santinha bonita. Lembrei-me do Deus antigo que incendiava cidades. A humanidade está ficando pulha. É calma história. Faz o favor de trazer mais aguardente? O homem cabeludo trouxe a garrafa. É o que se aproveita neste mundo. Mais ou menos. Uma pátria dominada por Dr. Gouveia, Julião Tavares, o diretor da minha repartição, o amante de Dona Mercedes, outros desta marca, era chinfrim. Tudo. Odioso e estúpido, mais odioso e estúpido que o sujeito cabeludo que despejava aguardente no copo sujo. Que demora de Marina. Dona Adélia chegava à janela. Seu ramalho, cansado, um ombro alto e outro baixo, entrava sucumbido, assobiando por causa da asma, ia sentar-se à mesa de toalha rasgada, onde a comida esfriava. Dona Adélia inventava desculpas. Marina tinha ido ali, tinha ido acolá, não tardava. Seu ramalho fungava, enjoado, tudo mentira. Alguns dias depois Marina apareceria com vestidos caros, peles caras que não seriam compradas por ele. Abandonava o prato, detestava a mulher, detestava a filha, descia ao quintal, passeava entre os montes de lixo. Que família! Que miséria! Dona Rosália largava. Os meninos Antônia, deixava a panela esturrar, ia para a janela ganhar calos nos cotovelos, espionar os vizinhos. Dona Mercedes mandava dinheiro ao marido e tinha filha no colégio. Que demora! Dona Albertina não acabaria aquela operação para restabelecer as regras? Dona Albertina era terrivelmente criminosa. Rumor de tambores, longe, toques de corneta. O filho de Julião Tavares era necessário ao patriotismo. A água fervendo na caixinha de lata, um frasco cheio de líquido vermelho, a chama. Do álcool tremendo, Marina com o rosto escondido entre as mãos, deixando-se apalpar pelos dedos hábeis de Dona Albertina. Se não fosse isso, dentro de 20 anos a criatura mofina estaria volvendo à direita, volvendo à esquerda, decorando os nomes das peças de um fuzil e passagens gloriosas do Paraguai. Filho de casal direito, com pai rico, faria discursos no instituto e declamaria versos de mas assim, coitado, nasceria às escondidas e não passaria daquilo, direita, esquerda, ordinário. Dona Albertina era criminosa, mas não senti ódio a ela. Sinhá Terta não faria semelhante coisa. Sinhá Terta não tinha diploma, nem placa, nem anúncio nas folhas, acreditava em pecado e vivia num tempo em que os filhos traziam vantagens aos pais. As mulheres pariam na esteira, e quando surgia dificuldade, Sinhá Terta empurrava a reza, minha Santa Margarida. Não estou prenha nem parida. Os filhos de Quitéria e os das outras negras da fazenda pertenciam à família do velho Trajano. Onde andaria essa família? Morta, espalhada, esfarelada. Os toques de corneta e os rufos de tambor cresciam. A minha pátria era a vila. Perdida no alto da serra, onde a chuva caía numa neblina que escondia tudo. Se eu tivesse ficado ali, ignoraria o resto do mundo. Seu Evaristo, que se enforcou, Mestre Antônio Justino, Padre Inácio, Cabo José da Luz, seriam pessoas notáveis. Tão longe. Pensei no jornal francês lido na véspera e aqui chegado 24 horas depois de publicado. As notícias dos municípios sertanejos do meu estado chegam mais atrasadas que um número de jornal europeu. Como seria a cara de Dona Albertina? Imaginei-a magra, pálida, séria, correta.
Não havia motivo para Marina esconder os olhos. Faça o favor de descobrir o rosto. Não se acanhe. Tão natural. Depois voltariam às regras. 2 meses? Perfeitamente. Agora a senhora toma precauções, usa isto, usa aquilo. Exatamente como se Marina estivesse no consultório de um médico, sarjando um tumor. Nenhum sinal de crime ou de ação proibida. A seriga na água que borbulhava, um frasco sobre a mesa da cabeceira, quadros de anatomia nas paredes, a chama do álcool tremendo, a voz calma de Dona Albertina a prescrever medidas de segurança. Uma senhora pálida e franzina, de rosto sereno e boas intenções. Não se acanhe. Fique à vontade. Nenhuma alusão a qualquer espécie de falta. Direita, fria, falando baixinho, empregando termos escolhidos. Mas por que era que Dona Albertina, parteira diplomada, com longa prática, deveria ser assim e não de outra forma? Talvez fosse diferente. Os anúncios não valem nada, papel aguenta tudo, como dizem os matutos. Dona Albertina era uma velha gorda e mole, sem diploma nem prática, de óculos ordinários e hálito. Desagradável, mal educada, resmungona. Marina estava deitada numa cama nojenta, nas paredes nojentas não havia gravuras de anatomia, havia quadros de santos, retratos coloridos, páginas de revistas. Sem lavar as mãos duras, de unhas compridas e negras, Dona Albertina examinava brutalmente o corpo de Marina, arranhando-a, machucando-a, rosnando. Era melhor deixar-se de vergonhas e descobrir a cara. Quando andam na pândega, não tem esses luxos. E depois parem bem na bananeira. Feias coisas. Mostrava os dentes amarelos de selvagem. Seria assim Dona Albertina? A cliente mordia as cobertas sujas, continha a respiração, fechava os olhos. Apertava as coxas e engolia o choro. Abra as pernas, criatura. Donde vêm esses dengues? Assim ninguém pode trabalhar. O dinheiro do trabalho fora recebido adiantadamente. Marina dera nome falso e endereço errado, temendo a exploração de Dona Albertina. Não vale a pena a senhora se incomodar. Eu apareço, compreende? Se houver necessidade, eu apareço. Quanto devo? O homem cabeludo deu a conta. Joguei uns níqueis no balcão, disse frases sem sentido, olhando a legenda medonha no muro cortado de listras verdes. Que vida teria Dona Albertina? Dona Albertina sabia umas coisas, como eu, e como eu usava a linguagem diferente da linguagem das outras pessoas. Ordinariamente não. É preciso que me digam, faça isto. Escreva assim. Basta que me mostrem ser conveniente fazer isto e escrever assim. Depois os amigos me felicitam, juram que um artigo que ninguém leu foi muito apreciado. Marina. Provavelmente não dissera o que desejava, falará por meias palavras, aludir a dificuldades de ordem econômica, desavenças de família, etc. Dona Albertina riscara um fósforo para desinfetar a seriga na caixinha de lata. A segunda dona Albertina, desleixada, suja, de unhas compridas e pretas que arranhavam o corpo das clientes, sumiu-se. Voltou a outra, delicada e limpa. Como não? Perfeitamente. Pode confiar. Sem dúvida. As mãos finas de unhas polidas, a voz baixa e grave. Perfeitamente. O filho de Julião Tavares rebentaria como um tumor. Dona Albertina lavaria as mãos, sorrindo. A senhora tem uns lindos cabelos. E ajeitaria os cabelos desconcertados de Marina. Receberia um envelope indiferente, como se aquilo não tivesse importância. Ora essa. A mulher suja e balofa desaparecera, o quarto sujo desaparecera. Uma senhora decente, parteira diplomada, com longa prática, as mãos brancas e macias, linguagem correta, sorrisos. Quando quiser. Perfeitamente. O filho de Julião Tavares não viria ao mundo penar, cantar na escola o hino do Ipiranga, mover-se no exercício militar,
curtir fome nos bancos dos jardins, amolar-se nas repartições, adular nos jornais o governo. E a família de seu Ramalho nada sofreria. Pensando bem, Dona Albertina atentara apenas contra Deus e contra a pátria. Se aquilo fosse julgado pelo júri, o promotor gritaria um discurso patético, e os jurados se arrepiariam com indignação. Se o cura da Sé ouvisse um pecado tão grande no confessionário, daria às duas mulheres penitência dura. Mas não haveria discurso, não haveria penitência, que elas não se julgavam culpadas e despediam-se de coração leve, Marina ainda confusa, Dona Albertina fingindo acreditar que ela era casada. Para que ter filhos, minha senhora? A gente sofre, mas se eles vivessem, podia ser pior, não é verdade? Criar infelizes. Uma responsabilidade, minha senhora, responsabilidade enorme. A justiça e a religião não tomariam conhecimento do caso. E a família de seu Ramalho continuaria como estava, sem um escândalo para alimentar Dona Rosália, sem peso novo no orçamento, uma criatura que seria necessário vestir, calçar, nutrir e mandar à escola. Dona Adélia censuraria aquele passo arriscado e teria um suspiro de alívio. Que loucura! Pesou na beira da cova. Seu Ramalho, hostil e distante, perceberia vagamente que a maluca estava criando juízo. Tudo certo. Marina de cabeça erguida, criticando a vida suspeita de lobisomem de Dona Rosália e Dona Mercedes falando com ela naturalmente de Julião Tavares, no café, exigindo um governo forte de Dona Adélia apertando as mãos. Gemendo conselhos. Tenha cuidado, minha filha. Não se exponha, não sacrifique a sua vida por causa desses safados. Conserve-se, pode ser que arranje casamento. Levantei-me. Adeus. Mas não saí, fiquei junto ao balcão, atrapalhado, olhando, a porta da casa. Fronteira, o rosto de Marina. Por detrás dela os cabelos brancos de Dona Albertina agitavam-se. Só se percebiam os cabelos. Vistas de longe, as duas figuras confundiam-se, e tive a impressão de que Marina envelhecera e se purificara depois do trabalho da outra. Inutilizara nas entranhas uma coisa ruim que se atormentaria se vivesse, aguentaria coices por onde andasse, em casa, no quarto de pensão, na rua, no jornal, no quartel, na repartição. Tudo continuaria como anteriormente. A neta de Dona Aurora iria ao cinema com os hóspedes que a convidassem. Dona Aurora balançaria os caracóis e as banhas excessivas. Dagoberto se agarraria ao compêndio e ao esqueleto. Impacientei-me e falei ao bodegueiro, tentando explicar-lhe as letras pretas manchadas de verde. A neta de Dona Aurora não era Marina e devia estar madura. Talvez senhora honesta, dona de pensão, casada, gorda. E Dagoberto já não era estudante, era médico no Pará ou no Amazonas, um destes lugares. Aquela hora estaria examinando a Marina de uma ruela do Pará. Qual foi a parteira que lhe fez isso? Onde andava a senhora com a cabeça? Gritos, indignação. E a Marina do Pará, compreendendo que havia feito doidice, temeria as doenças de nomes complicados. Mas não denunciaria nenhuma Dona Albertina. Dagoberto que lhe desse um remédio, se quisesse. Como estaria Dagoberto, depois de 10 anos de separação? Devia estar gordo, encanecido, rico, cheio de filhos, com óculos. Marina ia sair. Viu que se abria uma janela na vizinhança e retraiu-se. Os cabelos brancos continuavam a agitar-se. Não pude saber a qual dos dois tipos imaginados Dona Albertina se assemelhava. Seria talvez uma Dona Albertina diferente das minhas. Fazia minutos que me havia despedido do bodegueiro, mas prosseguia na conversa, decifrando a legenda revolucionária. Subitamente os cabelos brancos desapareceram e Marina saiu. Findeia. Exposição capenga. Até logo. Atravessei a rua e cheguei-me a Marina, que se afastava com dificuldade, mergulhando na areia os sapatos vermelhos. Sentia-me perturbado intimamente. Armava diálogos que ela não entenderia. Os sapatos velhos, rachados e
cambados. A roupa desfiando-se nas costuras. Tão miúda, tão reles. Estava quase a pisar-lhe os calcanhares. Tosse! Faz favor? Continuou a marcha penosa, mais lenta e mais cansada depois que dobrou uma esquina. O suor corria-lhe pela nuca, entre os cabelinhos arrepiados. De quando em quando a mão que enxugava a cara surgia por cima de um ombro e esfregava com um lenço a penugem amarela. Faz favor? Aí ela parou. Em seguida apressou o passo, meteu com vontade os pés na areia frouxa, e a penugem amarela empastou-se, grudou-se à pele e escureceu. Deixa disso. Não há motivo para esse orgulho todo. Baixa a pancada. Donde vem uma soberbia tão grande? Os músculos do pescoço tremeram, os sapatos vermelhos plantaram-se na areia, mexeram-se como se quisessem arrancar-se, ficaram imóveis. Avancei. 2 metros, fiz meia volta e achei-me em frente de Marina. Boa tarde. Como vai a saúde? Há que tempo? Vista de costas, o que nela voltava era a nuca molhada. Agora percebia-se a testa, molhada também e coberta de rugas. Parecia que o resto do corpo se ocultava sob as pálpebras caídas e roxas. O peito cavava-se, a barriga sumia-se. Examinei-lhe brutalmente a barriga comum, nem grande nem pequena. Uma pessoa modesta andando na rua, encolhendo-se para não dar nas vistas. Sim, senhora, muito digna. Levanta a cabeça. Marina estremeceu e olhou de esguelha para os lados, como se procurasse auxílio. Levanta a cabeça. Deixa de inocência. Aqueles modos pudicos, aqueles movimentos quase imperceptíveis das pálpebras roxas que velavam olhos inúteis, irritaram-me. Lembrei-me dos armadores que rangiam, das cantigas, dos banhos ruidosos. E atirei-lhe a cara, com raiva. Puta! Marina ouviu isto sem se revoltar. Apenas ficou mais branca, e tirou o beiço quase chorando. Me largue, balbuciou. Está bem. Ninguém tem nada com isso, não é? Vamos andando. Puta! Dizia-lhe um insulto, mas estava cheio de piedade. Não sentia cólera, o que sentia era desgosto. Marina estava como uma defunta em pé. Pensei em Cirilo de Ingrácia, visto dias antes em fotografia, um cangaceiro morto, amarrado a uma árvore. Parecia vivo e era medonho. O que tinha de morto eram os pés, suspensos, com os dedos quase tocando o chão. Os pés de Camilo Pereira da Silva, ossudos, magros, eram assim desgovernados. Os de Marina estavam metidos na areia. E Marina parecia morta. Puta! Teria dito e repetido outra palavra que insistisse em vir-me à boca, dessas coisas que a gente diz à toa e conserva porque vieram espontaneamente e são insubstituíveis e absurdas. Quanto mais olhava Marina, menos me inclinava a admitir que ela fosse uma puta. As pálpebras roxas ocultando olhos aguados, o beiço trêmulo, a barriga encolhida, a cara mal pintada, a testa amarela coberta de rugas. Vamos caminhando. Marina pôs-se a andar como uma mulengo. O homem cabeludo só cuidava da sua vida, a datilógrafa dos olhos de gato copiava um boletim na máquina estragada, Dona Albertina guardava os 100.000 réis na gaveta, as crianças que voltavam do grupo escolar soletravam as legendas estiradas nas paredes. O filho de Marina morria, talvez já tivesse morrido. Pensei nos ratos, em Dona Mercedes, no quintal cheio de lixo, na mulher que lava garrafas e no homem que enche dornas. Estas lembranças me produziram um aperto no coração. Quase todas me pareceram regulares, mas a ideia dos ratos era extravagante, e isto me enfureceu. Que vinham fazer os ratos ali, aquela hora? Puta! Exclamei metendo com raiva os pés na areia. Talvez não me referisse a Marina, referia-me aos ratos, a coisas vagas. A palavra infamante tinha extensão enorme. Nada se fixava no meu espírito. Aberrações, monstruosidades,
Os uivos compridos de Dona Rosália, a respiração ofegante do marido de Dona Rosália, Antônia, Berta, a mulher da Rua da Lama, a neta de Dona Aurora, a banca da redação, o cinema, o teatro. E aparecia-me na rua uma criatura pálida, silenciosa. Mais forte que aquelas ideias indecisas e misturadas, a lembrança dos ratos continuava a atormentar-me. Puta! Os beiços de Marina estavam como os de uma defunta, os olhos procuravam socorro, e eu cravava as unhas nas palmas das mãos, mordia a língua por haver deixado escapar mais uma vez a injúria que nada significava. Deu-me uma tontura, cambaleei. Meses antes Marina ficara nua, a carne arrepiada se cobrira de carocinhos. Quando o marido voltava do interior, Dona Rosália soltava uns gritos que não me deixavam dormir. A mulher da Rua da Lama ia para o hospital, vinha do hospital, continuava o trabalho enfadonho no quarto sujo, nua e triste. Os dedos cruzavam-se nos joelhos agudos como dedos mortos. A água lava tudo, as feridas cicatrizam. Repeti mentalmente esta frase, mas não pude saber de quem era ela. Enfim, tudo se acabou, não é? Perguntei. O filho morreu, boa solução. Marina estremeceu violentamente e parou, olhando-me pela primeira vez. O rosto contraído esmoreceu num desmaio, o corpo diminuiu. Pareceu-me que ia enterrar-se todo na areia. A voz morria-lhe na garganta, sons roucos e incompreensíveis, mas os olhos apavorados negavam, a cabeça agitava-se desordenadamente, negando. Merecia estar na cadeia, resmunguei sentindo uma necessidade urgente de justiça. Palavras antigas, esquecidas, voltavam-me. Os que têm fome de justiça, cantavam os alunos de Mestre Antônio Justino. Sede ou fome de justiça? Não me lembrava. Também já não sabia as vantagens que o catecismo reserva aos que têm fome ou sede de justiça. Na cadeia, percebe? Comendo bacalhau e dormindo na esteira. Sem vergonha. A frase antiga me perseguia, mas, por mais que tentasse reconstruí-la, não havia meio de tê-la completa. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, e o resto? Que aconteceria a esses bem-aventurados? O esforço para recordar-me exasperava-me. Insultava Marina. Puta! A justiça havia de agarrá-la. Jogá-la para lá das grades pretas que a gente não pode tocar. Vinham-me tiradas incoerentes, que embranqueciam e enegreciam Marina. Fez muito bem. Prejuízo pequeno, insignificância. É o que lhe digo. Sem falar nas responsabilidades, nas encrencas. E logo. Dona Albertina guarda segredo? Se não guardar, a reputação de Marina dá em ossos de minhoca. Dona Albertina? Perguntou Marina, pálida como flor de algodão. Sim, Dona Albertina, minha sem-vergonha. Vamos para diante. Marcha. Continuamos a caminhada, segurei o braço mole de Marina. Eu vi a placa na porta. Estava defronte, conversando com o homem da venda. Me deixe, pelo amor de Deus, gritou Marina desesperada. Não lhe fiz mal, vou quieta pelo meu caminho. Me deixe. Que é que você quer comigo? Olhou os quatro cantos. Um soldado de polícia e um soldado do exército. Passaram, os capes de banda. Atraca-te com um deles. Tu só dás para isso. Atirei-lhe assim o pior ultraje. Como os pequenos militares são desprezados, julguei demolir Marina apontando-lhe os dois rapazes. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Esta coisa, repetida, dava-me fúrias de cachorro doido. Para que agarrar-me às sombras? Um juiz de direito bocejando, fatigado, o promotor declamando a acusação e afastando-se dos autos, que não tinha lido, o advogado, que poderia ser Julião Tavares, soluçando a defesa e apelando para os sentimentos religiosos dos jurados, 8 sujeitos cochilando, chateados e comprometidos a absolver ou condenar a ré. Marina escondia a cara e inspirava
Com paixão. Todos os jurados tinham as feições de Dr. Gouveia. Sacudiu os ombros. Ande. Que diabo tem você nas pernas que não caminha? A marcha na areia solta era penosa em extremo. Vá-se embora. Me largue, pelo amor de Deus, arquejou Marina. Não lhe fiz mal. Por que não me deixa em paz? Em paz. Grunhi de novo desaforo imundo. Em paz. Nenhum caso importante. Não haveria juiz amolado tocando tímpano, nem advogado pernóstico, nem promotor botando sabedoria em cima de Dr. Gouveia. Multiplicado nas cadeiras. Marina dormiria tranquila, os armadores guardariam. Silêncio. Sem dúvida. Os tempos estão duros. Em frente, ordinário, marche. Tudo. Isto é uma peste. Entramos na cidade e separamo-nos. Mas logo me veio a ideia de que ela se ia juntar com o amante.